Gente querida, muito boa noite a todos. Satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo. Agora é pontualmente 9 horas da noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas sim que querem se tornar a sua melhor versão, olhando para o seu desenvolvimento pessoal, buscando olhar realmente para a sua espiritualidade e transmitindo essa paz e essa energia para todos que estão à sua volta. Hoje a gente dá sequência das lives das terças-feiras, eu e a Márcia, e hoje nós vamos falar sobre radiestesia tem a ver com religião? O que você acha? Será que a radiestesia tem a ver com uma religião específica? Será que mexe com o ocultismo? Será que mexe com forças sobrenaturais? É sobre isso que a gente vai conversar na live de hoje. Nós já fizemos uma série de lives, nós estamos fazendo as lives nas terças-feiras. Se você ainda não assistiu, olha aqui no perfil da Márcia, olha no meu perfil, no nosso canal no YouTube, no canal da Márcia, no meu canal no YouTube. Todas as lives estão lá para você assistir, reassistir quantas vezes você desejar. Fizemos lives sobre gráficos para prosperidade, dinheiro. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Vai lá, assiste a live dos gráficos da prosperidade. Live sobre gráficos para saúde, relacionamento. Você vai passar o dia dos namorados sozinho, sozinha. Quer passar ao lado de alguém? Vai lá, assiste a live lá dos 5 gráficos para relacionamento. Vai te ajudar a abrir o campo do amor na tua vida. Gráficos sobre expansão espiritual, então todas as lives estão aqui gravadas para você assistir, reassistir e fazendo suas anotações e observando tudo que a radiestesia tem a te oferecer. E lá no final da live tem orientação do tarô para a sua vida, para os seus questionamentos. Já quero dar boa noite para a Thaís, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Hoje é terça-feira, hoje é dia 27 de maio e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Aproveita, curta esse vídeo, compartilha, manda aviãozinhos para os teus amigos, convida as pessoas para estarem aqui conosco ao vivo e se você estiver assistindo na gravação, você também faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas de luz, pessoas buscadoras que sempre buscam olhar para frente, transformando a sua realidade. A Márcia já está aqui, já vou autorizar para que ela entre ao vivo aqui comigo, falando hoje sobre radiestesia tem a ver com religião? O que a radiestesia tem de influência, tem de energia diante da nossa essência? Então, fica conosco, vai curtindo, vai dando seu boa noite. Está chegando agora, dá seu boa noite aqui, para que a gente possa compartilhar toda essa positividade. Boa noite, Márcia, tudo bem com você? Boa noite, Pietro. Tudo ótimo. Nossa, já tava com saudade das nossas terças, né? Exato, nossas lives das terças, as lives sobre a radiestesia, sobre essa energia incrível. Então, hoje é uma pergunta interessante. Será que a radiestesia tem a ver com alguma religião? Será? O que tu acha? Olha, eu estou curioso para saber, estou curioso também para desvendar essa questão. Será que tem? Alguns gráficos se parecem com algumas simbologias, tem algum simbolismo, e aí a gente já vai associando com alguma energia, com alguma forma, com alguma religião. Então, hoje nós vamos desvendar, vamos responder essa pergunta se radiestesia tem sim a ver com religião. E quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai comentando. E a nossa live ela tem o apoio da GM Cristais. Então, a Giovana, a GM Cristais, pessoal ali que apoia a nossa live. E se você gosta de cristais, você quer adquirir cristais, sim, de procedências, cristais verdadeiros, que tragam energia boa para a sua vida, com certeza a Geme Cristais é uma das melhores opções para você adquirir. A Márcia está ali com um colar, já estou olhando aqui, tem um colar verde ali, um colar, Quarzo, né? né? Eu não sei se é uma esmeralda, é um quartzo, mas é muito bonito, transmite uma energia muito É positiva. uma esmeralda enorme, linda. É um conjunto com um brinco e um anel. O anel é o conjunto da esmeralda com a turmalina. É um conjunto muito lindo, realmente, assim, e tem uma energia incrível.
Parece que nos realmente é um colar assim que eleva muito a vibração. Olha que show, que bonito. E essas são peças da GM Cristais. E isso são peças lá da GM. A Gi nos manda toda semana, né, algumas peças e para a gente ir mostrando para as pessoas na live. E é ela que escolhe. A Gi sempre tem um bom gosto enorme, né? Então, realmente, eu amei. Eu tô encantada com esse conjunto de esmeralda. Ele é realmente lindo e ele tem. É que assim, como as peças são de pedras naturais, gente, realmente tem uma energia fora do comum. Desde que eu usei, assim, eu tô me sentindo com uma vibração elevada, com uma vibração, exatamente a vibração que a pedra esmeralda transmite. Então é bem interessante essa questão. Eu já tinha percebido isso com alguns outros conjuntos de joias que eu tinha utilizado de lá. E hoje resolvi compartilhar isso com vocês, que é realmente uma experiência bem interessante a utilização dos cristais da GM, porque eles realmente têm uma energia que nos faz muito bem. Exato. O cristal tem vida, o cristal tem energia. É uma energia vibracional que muda a tua frequência, Verdade. que te traz paz, que te traz serenidade. E ali o quartzo verde, a esmeralda, essa energia forte, trabalha muito a cura, a saúde, né? A vibração da nossa energia. Exato, estão muito conectados. A Esmeralda, principalmente, tem uma conexão com espiritualidade e com o nosso cardíaco também. Então, nos traz essa é como se trouxesse uma vibração de felicidade, de alegria e, ao mesmo tempo, uma conexão espiritual. Olha que show! Você quer se conectar espiritualmente, quer se conectar com o teu mentor, tua mentora, com Deus, Jesus, indiferente da tua fé, os cristais é uma grande ponte para você elevar a tua vibração e se conectar a essa frequência. E o pessoal que gostou ali, gostou do colar, gostou do brinco, quer adquirir, como é que a pessoa Ah, faz? não perde tempo, né? Entra no site da GM, que é gmcristais.com.br e escolhe a peça desejada. E assim, né, gente, não é só joias, tem toda uma linha muito linda de decorações, de pedras, de drusas. E vai lá e utiliza o cupom MAR10. E aí já garante um desconto lá na compra, né? Já aproveita e pode fazer umas comprinhas maiores lá. Exato, não perca tempo. Se você ficar ali esperando, vou esperar, vou comprar amanhã, se foi. São peças únicas. Então, não perca tempo. Vai lá, ó, deixa o teu celularzinho ali, fica assistindo a live, abre o teu computador, teu notebook, gmcristais.com.br, já faça tuas compras, já adquira e utilize o cupom MAR10 para você receber um super desconto e adquirir essas peças bonitas, legítimas e com uma vibração muito positiva. Não perca tempo. Se você fica esperando, o trem passa e você fica na parada. Então, não perca tempo. Aproveita. Se o pessoal já está indo ali no site. O pessoal já está indo no site e está comprando. Se você ficar se enrolando, você vai perder essa peça única. Mas vai lá, entra, olha os cristais, sempre tem um cristal te esperando por você. E deixa eu já dar boa noite aqui para quem está ao vivo aqui. Quero dar boa noite para a Andréia, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. O Elton também está aqui. Boa noite, seja muito bem-vindo. E quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite, vai comentando, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos, que é muito importante compartilhar toda essa energia. E para que a gente inicie fazendo essa pergunta, né, se radiestesia tem a ver com religião, o que a princípio é a radiestesia? Porque a gente precisa partir desse ponto, né, para será que o que a radiestesia é para que a gente possa perceber diante de nós e também fazer um aparato diante das próprias religiões? Então, vamos partir do princípio que radiestesia é uma ciência que pendula e mede energias, tanto de pessoas, quanto de locais, quanto de animais.
E ela encontra, através da radiestesia, a gente vai conseguir encontrar água, a gente vai conseguir desculpa, encontrar tudo que emite vibração. Então, partimos daí. Mas para a gente saber se radiestesia tem algo a ver com religião ou não, a gente tinha que voltar um pouquinho na história. A gente tem que voltar um pouquinho no tempo para a gente entender que a radiestesia ela é uma técnica milenar. Lá, quando as civilizações nem existiam direito ainda, elas já se utilizavam da radiestesia. Por quê? Porque os povos eram povos nômades. E eles precisavam achar formas de encontrar água para sua sobrevivência, eles precisavam encontrar animais para caça, para sua alimentação e sobrevivência também, e até locais, né, para eles poderem permanecer. Então, como é que será que eles faziam para encontrar tudo isso? Será que eles iam andando ao acaso, assim, e encontravam? E aí que entra a radiestesia, gente, que talvez nessa época nem tivesse o nome de radiestesia. Talvez nessa época, de alguma forma, eles adquiriram o conhecimento de pegar lá um graveto, que naquela época era em formato de Y, né? Uma forquilha, que a gente chama. E essa forquilha, ela, conforme eles iam andando, a partir do momento que se eles estivessem procurando água, quando aquela forquilha ela vibrasse, ela demonstrava que ali tinha água. Então eles iam lá, perfuravam e acabavam encontrando água. E para caça, eles utilizavam uma outra madeira, um outro tipo de madeira que se chamava vara de comando. E essa vara de comando, eles criavam um testemunho. E essa é a parte que mais me surpreendeu, assim, estudando a história da radiestesia, né? Do conhecimento que eles já tinham naquela época, porque hoje a gente, para trabalhar a radiestesia, a gente faz um testemunho, né, da pessoa, que é o nome completo e a data de nascimento. E na época, para caçar, eles desenhavam na ponta dessa vara de comando o animal que eles estavam caçando. E daí também, da mesma forma, saíam andando por aí. E quando essa vara de comando começasse a vibrar, é sinal que aquele animal estava por perto. E aí eles já poderiam se preparar para a caça. Então, eu achei essa parte da história muito interessante. Demonstra assim um conhecimento para povos, né, civilizações muito antigas, povos nômades, que muitas vezes, assim, hoje talvez pessoas não dominem esse conhecimento, né? Apesar de do quanto que é difundido toda a radiestesia. E aí, daqui a pouco, vocês vão dizer, tá, mas como assim? Gravetinho vibra ali, a troco de quê? Vibra, gente, porque a água, ela é constituída por moléculas, H2O, né? Então, essas moléculas vibram. E esse gravetinho ali que eles utilizavam, ele captava essa vibração. Os animais, eles são compostos de água e moléculas, que também vibram. Então, essa vara de comando conseguia captar essa vibração. E dessa forma, a radiestesia ia acontecendo, ia funcionando. Então, a radiestesia ela nada mais é do que uma técnica, uma ciência que vai encontrar, pendular e analisar a vibração das pessoas, dos animais, dos objetos, da água. Na verdade, de tudo, né, gente? Porque tudo é energia. E aí, agora, sabendo disso, qual conclusão que nós podemos chegar? Será que tem a ver com religião ou não? Que tu... Será que tem a ver com religião? Será que isso aí... Eu vou agora dar uma de advogado do diabo. Será que isso é de Deus? Né? As pessoas dizem, será que é de Deus? Será que é mexer ali na varinha? O pessoal muito antigo, o pessoal do interior, pegava as varinhas, né? E quando aquela varinha botava para baixo, quando ela ficava as mãos firmes e a própria varinha fazia uma pressão para baixo, ali se encontravam água. E aí, muitas vezes, as pessoas se assustavam. Será que isso é bruxaria?
Será que tem a ver com alguma feitiçaria, com alguma energia? O que você acha? Quero dar boa noite para Ana Cláudia, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite, vai curtindo esse vídeo, compartilha, manda aviãozinhos e lá no final da live tem orientação do tarô para você. Mas antes da gente responder essa pergunta, você mostrou ali o pêndulo. É, Pêndulo. qual que é a função? Esse é um pêndulo de madeira. Tem diferença do pêndulo de madeira para o pêndulo de cristal? Temos diferença de um para o outro. O pêndulo de madeira, ele não impregna. O pêndulo de cristal, ele impregna. Então, a gente tem que ter muito mais cuidado nos atendimentos com o pêndulo de cristal do que com o pêndulo de madeira. Porque o pêndulo de madeira, na utilização dele, dos estudos que existem, ele vai levar 20 anos para impregnar. Então, dificilmente, né, ele vai impregnar, mas mesmo assim a gente consegue fazer a limpeza dele com uma flanela preta, né, e deixar ele limpinho. O pêndulo de cristal, a gente vai ter que fazer uma limpeza a cada atendimento, né, gente? Porque o cristal, ele absorve muita energia e aí, a cada atendimento, ele absorve a energia da pessoa que estava em atendimento e fica nele. Então, quando eu for atender uma próxima pessoa, ele vai estar impregnado com a energia da pessoa anterior e da pessoa que eu estou atendendo. Então, pode misturar essas energias, né? Então, a gente tem esse cuidado com o pêndulo para não deixar ele sujo. Olha que interessante. Qualquer pessoa pode utilizar o pêndulo. A pessoa vai numa loja, vai ali na Geme Cristais, viu um pêndulo de cristal, vai em alguma feira esotérica, uma loja holística, ela viu um pêndulo, ela pode comprar, ela pode utilizar esse pêndulo, ou ela precisa primeiro fazer um curso, ela precisa se conectar com o pêndulo. Como é que funciona essa conexão do terapeuta com o pêndulo? O pêndulo é para todos, tá, gente? Então, assim, qualquer pessoa pode ter um pêndulo. Mas, a partir do momento que a gente adquire, para a gente poder utilizar esse pêndulo, nós vamos ter que programar o pêndulo. Então, a gente vai fazer alguns comandos ali, a gente pode fazer esses comandos, inclusive, na palma da mão, pedindo para ele mostrar o sim, pedindo para ele mostrar o não, e aí ele vai mostrar. Tipo, se eu colocar aqui, mostre o sim, ele já vai indo para a direita. Se eu pedir para ele me mostre o não, ó, ele já está parando e foi para a esquerda. Está me mostrando o não. Então, a gente tem comandos que a gente dá para ele entender. E o pêndulo, ele vai nos responder perguntas de sim ou não. Então, não adianta a gente fazer uma pergunta que exige uma resposta elaborada que ele não vai nos dar. Ele vai nos dar sempre respostas de sim ou não. Olha que show. O pêndulo, ele é o chat GPT do sim ou não. A pessoa pode fazer perguntas ali. Quem utiliza bastante chat GPT faz perguntas, o pêndulo também. Ele responde. E tem uma ética na questão das perguntas para o pêndulo? Ou a pessoa pode pedir qualquer coisa? Por exemplo, eu quero saber se o meu marido, se a minha esposa está me traindo, quero saber se eu vou ganhar na Mega Sena, eu quero saber tal coisa. Ou tem vamos dizer, uma ética profissional daquilo que o pêndulo responde ou não? A gente pode fazer qualquer pergunta para o pêndulo, independente, desde que seja sim ou não. Mas tem uma questão assim que é bem interessante, porque assim, o pêndulo ele não faz previsões de futuro. Ele pendula, ele identifica a energia do que está acontecendo neste momento, né? Então, todas as respostas que ele vir a dar vão ser respostas do cenário do momento. Então, é bom ter esse cuidado. Interessante, interessante. E a influência da pessoa? Vamos dizer, eu vou pegar o pêndulo aqui, eu vou fazer perguntas minhas. Eu posso interferir nas respostas? Ou eu não interfiro, a minha energia não vai interferir no pêndulo? O que acontece? Como que funciona essa questão, né? Eu, como radiestesista, eu tô captando, né, o que tá vindo de resposta. Então, assim,
A gente nunca utiliza o pêndulo para fazer perguntas para nós. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta que eu gostaria que tivesse determinada resposta. E isso vai influenciar no que o pêndulo vai responder. Então, a gente não utiliza o pêndulo para perguntas pessoais. A gente vai sempre utilizar perguntas para as pessoas que estamos atendendo. E, bem importante, estar com a energia boa. A gente precisa estar bem para poder atender, mesmo sendo com o pêndulo, porque nós estamos captando a energia que está vindo do universo, então nós precisamos estar bem, precisamos estar conectados, precisamos nos cuidar energeticamente para poder atender bem a quem nós estamos atendendo. Não pode simplesmente, hoje eu estou num dia ruim e eu vou pegar o pêndulo e eu vou atender mesmo assim. Não, primeiro vai equilibrar a tua energia e depois tu vai pegar o pêndulo e vai atender. Olha, isso aí é muito importante. Todo terapeuta precisa, sim, estar bem energeticamente, fisicamente, para realizar um atendimento. Como é que você vai querer levar o teu consultante a um patamar energético elevado se você está no patamar baixo? Exatamente. Então, se você brigou com alguém, se você está chateado, você está magoado, não está legal, tá tudo bem você desmarcar, diz para o teu consultante, para a pessoa que você vai atender, porque você remarca para um outro dia. Não seja aquele terapeuta teimoso que mesmo, não, eu vou atender. Melhor realmente você primeiro melhorar a tua energia, a tua vibração, para depois realizar o atendimento. Exato. Quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite, vai curtindo. E quem está chegando agora está vendo ali ó, o colar da Márcia. Olha o colar ali de esmeralda, o colar da GM Cristais. Você gostou do colar? Tem o anel ali também. Olha que bonito, que show, olha que energia maravilhosa. Se você gostou, se você realmente quer se conectar, olha ó, o anel, o colar e tem os brincos lá da GM Cristais, peças incríveis, autênticas, maravilhosas, feitas especialmente para vocês, são peças únicas. Não tem outra peça igual. Então, se você se conectou, sentiu o chamado dentro desse... gostei do colar, gostei do anel, gostei do brinco. Se você nasceu numa quinta-feira, pessoal que nasceu na quinta, a cor verde, você pertence ao raio verde. Então, esse colar, esse brinco, esse anel é exclusivamente para você. Mas se você é um terapeuta, Dia dos Namorados, quer presentear a tua namorada, tua esposa, quer presentear as pessoas ali da tua vida, adquira um colar, adquira um brinco, um ótimo presente para você. Olha, a Andréa colocou, combina com os olhos da Márcia. Verdade, combina, reflete toda a luz, todo o brilho que a Márcia tem. Então, entra lá no site da GM Cristais, ou você pode seguir aqui também no Instagram, gmcristais.com.br, utilize o cupom MAR10, M-A-R-10, MAR10, para você adquirir tanto esses produtos como os outros. Né? Tem muitos produtos lá, não é, Márcia? Tem muitos produtos, além de joias, tem decoração, tem pedras, tem drusas. Então tem muita coisa linda lá na loja, vale a pena dar uma olhada. E deixa eu mandar um beijo para a Andréia, porque ela é uma amiga super querida. A gente é cliente uma da outra, porque a Andréia é cabeleireira, então eu sou cliente dela e ela é minha cliente nas terapias, né? A gente tem essa troca bem legal, gosto muito dela. E é muito bom estar com ela aqui com nós também. Muito bem, seja bem-vinda, faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas de luz. Quem está aqui é porque realmente é comprometido com a sua própria evolução. E se você estiver assistindo na gravação, coloque seu bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo, coloque aqui nos comentários e não deixa de curtir, de compartilhar. Então, o pêndulo, ele vai respondendo as perguntas, os direcionamentos. E a partir disso, dessa questão da radiestesia, nós vamos olhar a parte histórica, a parte lá da Inquisição. Muitos radiestesistas foram perseguidos. Acabaram realmente sendo perseguidos por conta de utilizar esses meios. Exato. Vamos dar um salto na história, então, e sair lá da pré-história, lá do povo nômade,
Vamos vir para a Idade Média, né? Onde a Igreja Católica começava a ganhar muita força. E só que nessa mesma época, tanto a radiestesia quanto o pêndulo já estavam bem populares na Europa, principalmente na França. E aí o que aconteceu? A igreja não viu com bons olhos, né, essa utilização. E a igreja começou a proibir, era proibido qualquer manipulação de energia, porque não era algo bem visto aos olhos da igreja. A igreja tinha um pouco de medo de perder o controle sobre a população. E começou a dizer que era contra a igreja, que era pecado manipular ou trabalhar com qualquer tipo de energia. Só que ao mesmo tempo que a igreja proibiu a população em geral de utilizar a radiestesia, utilizar os conhecimentos do pêndulo, a igreja pegou para si aquele conhecimento que já existia e foi estudar mais profundamente. Tanto que da história da radiestesia, os grandes radiestesistas eram padres, eram abades. Por quê? Porque eles estudaram a fundo. Ao mesmo tempo que a população estava proibida de utilizar, os padres estavam lá secretamente fazendo o estudo da radiestesia, do pêndulo. E aí, esses mesmos padres, eles começaram a difundir, primeiramente entre eles, né, entre a igreja, e aí depois acabou se difundindo de forma geral. Por quê? Porque esses padres saíram em missões. Eles descobriram todo o benefício da radiestesia e saíram em missões para ajudar alguns povos que viviam com algumas enfermidades que na época não havia cura. A gente tem uma história bem interessante, eu não lembro o nome do padre agora, que ele veio para o Brasil, porque a maior era tudo concentrado na Europa, né, gente? Então veio para o Brasil e através da radiestesia, através do pêndulo daí, ele conseguiu descobrir as medicinas da floresta, né? Ele foi atrás de plantas para curar a enfermidade que aquele povo tinha. Então ele pegou o pêndulo dele, foi lá e foi vendo quais ervas que poderiam ajudar aquele povo para aquela determinada enfermidade. E a partir dali começou a se difundir cada vez mais, começou a se popularizar novamente e acabou, né, deixando de ser algo proibido pela igreja para ser algo utilizado. Mas até isso acontecer, né, gente, era muito condenado pela igreja. Inclusive ali, como o Pietro falou, foram condenados à morte. Algumas pessoas foram queimadas, principalmente mulheres que eram consideradas bruxas, pelo fato de curar pessoas de uma forma que não fosse com a medicina tradicional. Então, já tem essa história da radiestesia, ela é muito antiga, né? E ela passou lá da pré-história para a Idade Média e para os nossos dias atuais. E de tudo isso, a gente entende que radiestesia, ela identifica a energia, ela mede a energia e nos ajuda na cura das pessoas. A radiestesia terapêutica, ela vem para curar as pessoas. Olha só o quanto que hoje a gente vive numa sociedade que é totalmente liberado. Falar de radiestesia, falar de tarô, Exato. mas você pode perceber diante da história, a período da Idade Média, 1.300 anos, aonde a igreja perseguiu pessoas, mulheres, homens, que qualquer situação que fosse contra o papado, contra as ordens da igreja, se você fosse contra uma prática, você era considerado herege. E provavelmente nós fomos queimados na fogueira em Com outras certeza. vidas. Muitas vidas lá, eu acho que eu fui queimado com tarô, radiestesia, né? Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Agora estamos em outra vida, estamos em 2025, a gente pode utilizar o tarô, radiestesia, as técnicas holísticas de forma livre. E tudo isso realmente é para nos ajudar e ajudar as pessoas que estão buscando os atendimentos. Lá no final da live tem orientação do tarô para você. E a gente, a questão ali da questão da Inquisição, né? Então a igreja pega para si esse conhecimento
e os padres começam a utilizar a favor da sua própria questão pessoal e começam a também compartilhar depois esse conhecimento diante das pessoas. Exatamente. Como que, vamos dizer, foi esse processo? Foi um processo natural. E as pessoas começaram a entender, compreender que a radiestesia não tinha algo maligno, mas era uma frequência vibracional das plantas, dos animais e daquilo que era medido. É que o que aconteceu, né, Pietro? Depois dos padres, dos abades, entenderem que eles tinham uma grande ferramenta de cura que poderia salvar muitas pessoas, ainda mais diante. Era uma época que as pessoas não viviam muito, era uma época que, quando uma pessoa de um determinado povo adoecia, geralmente todo o povo adoecia. Então, eles descobriram o benefício ali. E, ao mesmo tempo, né, tinha aquela proibição, só que foi mais importante, o que prevaleceu foi ajudar as pessoas, foi a cura para as pessoas. Então, acabou que a própria igreja começou a fazer essa divulgação. Mas eu acredito muito que ainda nos dias atuais, existam essas crenças, sabe? De que a energia não pode, né? Energia é uma coisa que a gente não vê, então automaticamente não existe, porque até hoje a gente ouve as pessoas dizerem, né, que elas não acreditam em energia. Mas daí vem uma outra questão, não acredita em energia. Mas e o celular, como é que ele funciona? É por uma onda, né, que a gente não vê, é uma onda de energia que faz o nosso celular funcionar, tanto a nossa internet quanto para a gente fazer uma ligação. Aí a gente tem uma grande prova, né, de que a energia existe. Mas às vezes as pessoas não acreditam. A Andrea está dizendo ali, a gente não vê, mas sente. Mas ainda tem pessoas que ignoram esse sentir, né? E às vezes não querem, às vezes preferem ser céticas do que acreditar que existe energia. Então, Exato. é uma questão que a gente ainda está em processo evolutivo, né? A questão das pessoas acreditarem na energia. Mas tem outra questão que eu considero bem importante, que a radiestesia é a única terapia, dentre todas as terapias que nós temos, que ela é comprovada pela ciência, que a ciência já comprovou de várias formas que tudo é energia. Então, nós somos feitos de energia, o nosso celular é feito de energia, o pêndulo é feito de energia, essa caneta é feita de energia e por aí vai, gente. Em tudo a gente tem energia. Então, isso está cientificamente comprovado. E é a única terapia que a gente tem uma comprovação científica sobre ela. As demais, elas funcionam, sabemos que elas funcionam, vemos, né, os resultados, mas elas não são explicadas pela ciência. E a própria questão de tudo ser energia, quando o rádio começou no mundo, começou no planeta, as frequências, o rádio vai mudando a frequência, você vai se conectando com várias estações Isso. diferentes. Depois, na televisão, tu vai sintonizando os canais, uma frequência, uma energia, você vai mudando os canais, a internet. Hoje, você está aqui nos assistindo ao vivo. A Márcia está lá em Santa Cruz, eu estou em Nova Petrópolis. Talvez você está lá do outro lado do planeta nos assistindo, é por conta do quê? De uma energia. Nossa, a gente não está vendo Wi-Fi aqui. Mas é Exato. o quê? É uma energia que ela se remete, se expande numa frequência vibracional. Aí a gente entra a frequência de Hertz, várias frequências que vão elevando e que podem ser medidas através, então, do pêndulo. Você pode medir essas frequências pelo pêndulo e também pelos gráficos. Isso aí. Inclusive, a gente tem alguns biômetros, né, que servem para nos indicar exatamente a energia, tanto de uma pessoa, quanto de um animal, quanto de um ambiente, quanto da água, inclusive, que a gente está bebendo. A gente consegue ver qual é a frequência que aquelas moléculas de água estão vibrando. E essa vibração das moléculas de água, existem testes, existem
Inclusive, foi muito amplamente divulgado. Eu lembro disso, acho que quando eu era criança ainda, isso deve ter uns 30 anos mais ou menos, que um cientista fez um teste. Ele pegou a água lá e para um determinado copo de água, ele foi lá e colocou, falou palavras de amor, palavras boas, né, de frequência elevada, e no outro ele foi lá e colocou uma energia de raiva, de ódio, e depois ele congelou esses copos. E aí depois ele mostrou esse experimento, como que tinha ficado aquela água congelada, né? Qual foi a cristalização dela, a geometria que formou, da água que foi energizada com a energia, uma frequência alta, e da água que foi energizada com uma frequência muito baixa. Então a gente conseguiu ver ali, comprovar isso, algo muito antigo já, né, gente? Então, realmente assim, comprova a energia e a vibração, o que cada vibração emite, cada vibração nos traz. Então, a radiestesia, ela tem essa questão de conversar com a ciência e com a espiritualidade, né? Ela tá ali entre esses dois mundos, porque a ciência comprova que tudo é energia e para mim facilitou muito no meu processo de desenvolvimento quando eu compreendi que nós somos filhos de Deus, né? Se a gente é filho de Deus, se a gente foi criado por Deus, a gente tem uma centelha divina dentro de nós. Então Deus está dentro de nós. E para trabalhar com a radiestesia, a partir do momento que nós não precisamos nos utilizar de nenhuma reza, de nenhuma oração, de nenhum comando, de nenhum dogma, de nada. A gente só se utiliza do pêndulo e pendula a energia que a gente está buscando. E aí, quando a gente começa a pendular essa energia, a gente começa a perceber quais são as causas raízes das doenças, a gente começa a perceber qual é a causa raiz daqui a pouco de uma pessoa que está passando por um processo muito grande de escassez, está estagnado na vida há muito tempo, está num processo de doença, da gente, porque assim, a doença ela vai começar a se manifestar lá no nosso campo emocional, né? Para depois ela vir a manifestar no físico. Então, o pêndulo nos ajuda a fazer toda essa identificação. E depois a radiestesia vai nos ajudar a fazer a emissão da energia para essa pessoa melhorar ou para a pessoa sair daquele processo de estagnação que a pessoa estava. Então, a radiestesia nos traz esse benefício. E quando a gente tem esse benefício, e daí uma das coisas assim que eu sempre lembro e que a gente aprendeu lá na catequese, porque eu fui batizada na Igreja Católica, então eu fiz primeira comunhão, né? E apesar de hoje não ser uma frequentadora da Igreja Católica, porque eu me considero um ser espiritual. Então eu acredito que Deus já está dentro de mim, né? E eu não preciso ir até um templo. Mas cada um tem a sua forma de ver. E quando se tu quiser ser religioso, também tá tudo bem, porque tá tudo certo de acordo com o que faz bem para cada um, né, Pietro? Eu vejo as coisas dessa forma. Daqui a pouco alguém vai ver de forma diferente, mas tá tudo bem e tá tudo certo. Só que aí, assim, um dos primeiros princípios que a gente aprende qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo, né? E quando a gente tá se utilizando de uma energia que vai fazer bem para uma pessoa, como por exemplo, meu preferido aqui, gente, o gráfico Washua, ele emite uma vibração que ele vai elevar a nossa frequência, ele vai inclusive nos ajudar a nos conectar com a nossa espiritualidade, ele vai nos proteger, vai proteger a nossa casa. Mas tem muitas pessoas que têm uma certa... como que eu vou dizer? Resistência. Resistência, daqui a pouco até pela questão do simbolismo, né? Só que assim, é o nome crístico de Jesus, né? Que tá aqui através desses símbolos. É um nome
de Jesus. Então, assim, é uma frequência alta, é uma frequência elevada. Só que às vezes as pessoas ficam um pouco receosas pelo que essa figura pode representar, né? Mas ela emite uma frequência muito alta, ela nos faz muito bem. Então, eu acredito que ao mesmo tempo assim que como que algo que faz bem vai ser contra qualquer religião também. Então a gente está nos dois opostos, assim, tem a ver com religião? Não tem. E vai contra alguma religião? Tipo, às vezes as pessoas se perguntam, mas a minha religião é tal e a minha religião não permite. Não, mas a radiestesia não vai contra nenhum tipo de religião também. Ela só faz o bem, ela só vai te ajudar a encontrar daqui a pouco uma cura que não está sendo encontrada pela medicina, ou ela vai auxiliar num processo que está sendo tratado pela medicina já, né? Vai aumentar a tua frequência, vai aumentar e vai melhorar as tuas chances do teu processo de cura, vai daqui a pouco facilitar esse processo de acontecer. Daqui a pouco numa casa que tem muito conflito, pessoas que não se entendem, a gente vai lá e utiliza uma harmonia para harmonizar. Então, assim, é um símbolo que ele é são pétalas de uma flor, né? Protegidas pelos círculos ali, que emitem frequência de harmonia. Quando a gente coloca esse gráfico num ambiente, ele harmoniza aquele ambiente. Se é uma casa que tem muitas brigas, ele vai nos trazer esse bem-estar, vai trazer harmonia para o nosso ambiente, vai harmonizar algumas pessoas, né? Às vezes as pessoas vivem brigando, não conseguem se entender. Vai trazer essa frequência de harmonia. Então, gente, além da gente não precisar se utilizar de nenhuma religião, nenhuma oração, nem nada para ativar a radiestesia, ela também não vai contra nenhuma religião. Então, é realmente assim, é uma técnica que a gente utiliza para cura. Cura física, cura mental, emocional, espiritual, elevação vibracional, harmonização, para sair de processos de estagnação também. Para tudo isso, a gente vai poder identificar através da radiestesia e através da radiônica, que são os gráficos, a gente vai emitir a frequência para corrigir o problema que a pessoa tem. Olha ali, que show! Quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite. Se você tiver alguma pergunta, alguma curiosidade sobre radiestesia, sobre os gráficos, coloca ali nos comentários. Daqui a pouquinho tem orientação do tarô para você. E não deixa de curtir, de mandar aviãozinhos, de compartilhar esse conteúdo. E se a gente vai olhar também para a parte histórica, a gente percebe que grandes instituições, como os templários, a, o rei Salomão também utilizava a parte da radiestesia, utilizava símbolos sagrados. Tem até um livro, acho que agora não me recordo o nome, mas é um livro que fala muito sobre a parte mística do rei Salomão, também que utilizava dentro dessa energia. Então, todos os gráficos também são símbolos sagrados, e a gente precisa ter um respeito, porque ali envolve sim uma energia, mas é algo espiritual. Exato, porque os gráficos eles emitem uma energia de forma, né? Só que para esses gráficos serem construídos, né, os grandes radiestesistas que desenvolveram os gráficos, e a gente tem muitos estudos dos irmãos Cervrancs, que os irmãos Cervrancs, eles têm um histórico de construir gráficos para tratar a nossa saúde, para melhorar a nossa autoestima, mas assim a gente tem outros grandes radiestesistas que faziam um estudo de gráficos para elevação da nossa energia, para proteção, inclusive tem gráficos para proteção de energia telúrica. Então, assim, cada um tem um simbolismo. E esse simbolismo foi estudado e foi desenvolvido através de um estudo que trazia ali, inclusive, a medida correta de cada gráfico, da distância entre cada símbolo,
Para quê? Para que ele emita aquela frequência, para que ele se sinta. É como se fosse uma onda de rádio que a gente vai lá trocando as estações para sintonizar naquela frequência. Então, existe todo um estudo para o desenvolvimento de um gráfico, né? Para o desenvolvimento de determinada forma para ele ter determinado efeito. Olha ali, então tudo é eletricamente realmente observado, a energia, os pontos e aquilo que o gráfico e que a energia traz das informações. Então, através do pêndulo, a pessoa ela vai receber as informações para ativação, questões energéticas e vai poder utilizar para a sua própria vida, também podendo organizar a questão até dos próprios ambientes. Então, pela radiestesia ali, o pêndulo também pode indicar os próprios móveis da casa, aonde que é melhor ter, aonde é melhor o posicionamento. Pode também, pode ser feito esse estudo, mas daí já em parceria com o Feng Shui, né? Que também é uma técnica bem interessante para a gente harmonizar os nossos ambientes. E a fita energética, talvez as pessoas que estão nos assistindo conheçam a fita energética, que foi, né, estudada pelo Bruno Gimenez. Ele desenvolveu, e os estudos são mais de 130 plantas, pelo pêndulo. Ele sempre comenta que ele foi investigando através da radiestesia as energias, as frequências que cada planta trazia para a questão física, mental, emocional e espiritual. Então, utilizou da radiestesia, do pêndulo e dos gráficos para observar. Então, é incrível o quanto que pode, sim, ser útil, nos ajudar a expandir e nos conectar a uma frequência totalmente elevada. Então, radiestesia não tem nada a ver com religião. Não tem. Mas conversa, né? Se conecta tanto com a espiritualidade quanto com a ciência. Mas realmente não tem nada a ver com religião e não vai contra nenhuma religião. E tem algum gráfico, assim, quando a gente olha para os gráficos, eles têm gráficos que chamam muita atenção, tem gráfico que as pessoas já um pouco se assustam com a energia deles, com a figura deles, mas muito é pelas próprias crenças. Crenças que ainda estão na sociedade, que esse desenho é negativo, esse gráfico não é de Deus, isso aí não é de Jesus. As pessoas acabam tendo essas crenças. E como que elas podem eliminar essas crenças se permitindo a utilizar a radiestesia? Olha, Pedro, eu acredito que assim, ó, toda crença a gente vai eliminando conforme a gente vai adquirindo conhecimento. Então, daqui a pouco, quando alguém se abre para entender um pouco mais, ela vai automaticamente eliminando. Eu vou te mostrar aqui, vou mostrar para vocês um gráfico que tem um simbolismo. Ele é um gráfico de proteção, mas para quem não conhece, ele é realmente muito assustador. Eu deixo ele na minha sala de atendimento, tá? Para proteção tanto minha quanto do ambiente enquanto eu estou em atendimento. Esse gráfico ele se chama Tetragramaton e ele tem o círculo de proteção e tem a estrela de 5 pontas, né? Então ele tem uma frequência muito elevada para proteger. Mas esse simbolismo na igreja, lá na Idade Média, ele era bem proibido e quem tivesse um símbolo desse era considerado bruxo, né? E ia para a fogueira. Então, hoje, com o conhecimento que a gente tem e o entendimento, a gente percebe que não, que ele é só um símbolo que nos traz proteção, que vai proteger o nosso ambiente, que vai nos proteger enquanto naquele ambiente. E esse próprio símbolo virado ao contrário, as pessoas se assustam, porque aí mostra uma imagem, né, ao contrário. Se tu virar ele ao contrário, botaria a cabeça para baixo. Tá, deixa eu ver. A ponta para baixo, Assim, a ponta principal. é a ponta principal. E aí, Isso, assim, essa imagem ali. O que vocês enxergam? Essa imagem as pessoas se assustam. é verdade. Essa imagem é associado muito ao ocultismo, Isso. a magias, né? Traz realmente um significado, é um símbolo, é uma energia. Mas aquilo que tu está projetando nele é aquilo que ele vai realmente trazer para a tua vida. Exato. Então,
utilize cada símbolo, cada desenho com amorosidade. Você pode colocar um desenho de uma cruz ali, e se você tem uma intenção negativa na cruz, é aquilo que ela vai projetar. Mas se você olha para a cruz e percebe salvação, Jesus venceu a cruz, percebe libertação, é esse sentimento. Exato. Então, a questão muito ainda está enraizada em muitas culturas, as crenças pelo simbolismo, pelos símbolos, mas que a gente possa, aos poucos, realmente limpar essas energias. Isso. E tem muita questão também da intenção que nós colocamos, né, em tudo que, porque assim, as pessoas não percebem, né, mas as pessoas têm muito simbolismo, muitos objetos dentro de casa que são o quê? Que são arquétipos que emitem uma determinada energia. Por exemplo, o elefantinho virado de costas para a porta, que as pessoas acreditam que traga prosperidade. Outra coisa, a folha de louro dentro da carteira. É para chamar dinheiro, né? Para trazer prosperidade. Mas o que é isso? É a intenção que a gente coloca naquela folha de louro quando a gente põe na nossa carteira. Se a gente só largar essa folha ali, ela tem uma frequência, a fitoenergética estuda isso, né? Da frequência do louro e tudo. Mas se a gente não colocar a intenção, ela só vai ficar ali dentro da nossa carteira. Outra coisa, as pessoas, principalmente mais antigas, né, tinham o hábito de colocar um terço sobre a cabeceira da cama para trazer proteção. Vai depender da intenção quando colocar aquele terço lá na cabeceira da cama, né? E os gráficos da mesma forma, gente. Esse gráfico aqui, como o Pietro falou, ele tem duas formas de uso. Só que eu nem sei como ativar ele dessa forma, tá? Por quê? Porque para mim ele só se ativa dessa forma, que é a forma de proteção. Mas tudo depende da intenção. Pode ser utilizado para o bem ou pode ser utilizado para o mal, como tudo na vida. Então a gente tem que cuidar essa questão, né? A intenção que nós colocamos em tudo que nós queremos. Exato. A intenção que projeta o quê? Uma energia. No momento que você está pensando em algo, você está projetando energia para aquilo. Exato. Se você só está pensando em problemas, fazendo fofocas, inveja, olho gordo, você só está naquele pensamento negativo, você está atraindo o quê? Energias negativas. É como uma frequência de rádio, então muda a tua frequência. Começa a pensar coisas boas. Mas está difícil, eu não sei o que fazer. Eu estou no fundo do poço. Existem meios que podem te ajudar. Existem os gráficos, existem as mesas, existem pessoas que estão dispostas a te auxiliar a sair do buraco. Mas o primeiro ponto, você precisa querer sair. Não adianta você ficar lá de braços cruzados. Me tira daqui, mas você não se movimenta. Exato. Então, é necessário esse movimento. Então, radiestesia não tem a ver com religião. É uma ferramenta, assim, que pode ser utilizada muito para você melhorar a tua saúde, relacionamentos, a questão de localizações, de melhores pontos em parcerias com o Feng Shui. Então, é algo realmente de Deus. Não tem nada a ver com o outro lado. Não tem nada a ver. Exato. Né? A gente já é algo divino. É uma frequência universal que foi criada por Deus. Isso mesmo. É uma ferramenta que vai nos trazer bem-estar, que vai elevar a nossa frequência. Então, não tem nada a ver com religião e não é contra nenhuma religião, né? Vamos utilizar a radiestesia terapêutica da melhor forma possível para cura, para elevação de frequência, para elevação espiritual e para tudo que a gente já viu nas outras lives que os gráficos são capazes de fazer, né, gente? Quem não assistiu, vai lá, aproveita, assiste e amplia esse conhecimento sobre os gráficos e daqui a pouco descobre uma ferramenta para ajudar, para mudar a sua vida, né? Para trazer bem-estar, que é hoje na vida que nós levamos, eu acredito que a gente, quando tem algo que possa nos ajudar, nos trazer bem-estar, nos deixar bem conosco e diante do nosso ambiente, com a nossa família, nós precisamos nos utilizar para trazer o bem para a nossa vida.
Exato. Então, é aproveitar esse momento e utilizar da radiestesia com ética, com boas frequências, porque aquilo que você está emanando, aquilo que você está emitindo, é aquilo que o gráfico, é aquilo que vai ser potencializado para a tua vida. E não deixe de pensar, tudo que você manda para os outros volta para ti. Então, Exatamente. manda luz, manda amor, manda gratidão, tudo isso retorna para você. Mas se está mandando energia negativa, isso volta 70 vezes 7 para a tua vida também. E, Márcia, o pessoal que está nos assistindo está buscando, então, conhecer um pouco mais da radiestesia, fazer ativação de gráficos. Como é que as pessoas podem entrar em contato contigo para conhecer melhor o teu trabalho? E a pessoa assistiu as lives anteriores, quer fazer uma ativação de gráfico, como é que ela entra em contato com você? Gente, chama no direct, chama no Instagram. No Instagram e o direct é a mesma coisa, né? Tô perdida. Mas chama no WhatsApp também, no 51991215128. E aí a gente conversa, a gente identifica e vemos a melhor forma de utilizar os gráficos, de utilizar a radiestesia, ou qualquer outra terapia, né, que possa vir a fazer o bem, que possa vir a ajudar. A gente está aqui para evoluir. Exato, é incrível. A gente vai fazer uma live em breve sobre a mandala da virada. Ó, E aí eu vou dar o meu depoimento. A Márcia fez uma mandala da virada para mim, com as ferramentas, os gráficos da radiestesia, e foi uma virada realmente sensacional. Foi incrível. Mas aguarde essa live, porque eu super recomendo. Recomendo a mandala da virada, chama a Márcia, conversa com ela, né? Vai ter anamnese, vai ter toda uma conversa para ver qual que é o melhor gráfico, ferramenta para a sua vida, mas a mandala da virada eu super recomendo, que mexeu, realmente transformou, está transformando a minha vida em muitos setores e tudo positivamente. Então, recomendo o trabalho da Márcia, chama ela ali que você vai se surpreender e tudo isso vai transformar a tua vida. Já são quase 10 horas, Márcia, a hora passa rápido. demais. Quando a gente está aqui nesse bate-papo, a gente nem percebe o tempo passar. E agora, quem está ao vivo, vai mentalizando 1, 2 ou 3. Daqui a pouquinho tem orientação do tarô. Dá tempo de você mandar aviãozinhos para os teus amigos. Vai curtindo, vai compartilhando. E, novamente, aí a nossa parceira, a Giovana, GM Cristais, né, agradecer aí por esse apoio. E se você ainda não segue a GM Cristais, siga aqui no Instagram. Entra lá no site gmcristais.com.br para adquirir cristais, colares, brincos, várias peças únicas e maravilhosas para você elevar a tua vibração, elevar a tua energia e poder sim se tornar a sua melhor versão. Gostou ali do colar da Márcia? Gostou do brinco, do anel? Entra lá no site da GM Cristais para você adquirir. Se você quer ganhar um desconto, um super desconto, utilize o cupom MAR10 para você adquirir. Olha ali que lindo presente do Dia dos Namorados. E que Para você dar para tua esposa, para tua namorada, para tua ficante. Compra ali um colar. Está ficando. Se ela ganhar um colar desses, você conquistou a pessoa. Conquistou a pessoa. Certo que vai casar, gente. E olha que prático, que eu amei nesse colar, essa praticidade, assim, ó, de não ter fecho, né? É só pôr ele no pescoço. Além de lindo, prático. É maravilhoso. Então, entra lá, gmcristais.com.br, utilize o cupom MAR10 e adquira essas peças fantásticas, únicas para a sua vida. E, Márcia, só gratidão mais uma vez por essa aula que você nos trouxe, essa parceria de sempre nas lives das terças-feiras. Pietra, gratidão é toda minha. É muito bom estar aqui com todos vocês, com todos que nos acompanham. E seguimos, né? Muita gratidão. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, quem vai assistir depois na gravação. E que a gente possa seguir nesse caminho, né, meu amigo? Sou muito grata por essa parceria. Gratidão é minha. Terça-feira que vem não tem live. Não terei. Então já fica aí o recadinho para você que está nos acompanhando sempre nas terças. Terça-feira que vem não terá live, mas na próxima nós vamos estar aqui
juntos dentro desse movimento. Então, terça-feira que vem não tem, mas você vai poder assistir a reprise, você vai poder maratonar. Final de semana, maratona as nossas lives para você conhecer mais sobre a radiestesia. E vai mentalizando 1, 2 ou 3, se você quiser já ir sentir, eu quero carta número 1 para algo, carta número 2 para algo, 3 para algo, mentaliza e coloca nos comentários. Vai colocando o... Só esperando. Tô curiosa, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 1, 2 ou 3, vai mentalizando, coloca ali nos comentários. Carta número 1, você pode mentalizar para algo, 2 para algo, 3 para algo. Qual que é a frequência do tarô? Agora a gente pode tirar tarô, a gente não vai ser queimado na fogueira, não vai ser queimado na Inquisição. Então podemos tirar tarô e podemos ver o pêndulo aí, Márcia. Podemos. Vai mentalizando, 1, 2 ou 3, qual que é a energia do tarô para a sua vida, para a sua questão específica. 1, 2 ou 3, mentaliza, vai comentando, o pessoal está ali comentando, vai comentando qual que é a energia do tarô para você. Se você sentir, né, eu quero mentalizar mais de uma situação, escolhe carta 1, 2 ou 3, vai mentalizando. Espera, que agora eu tenho que mandar um beijo para Isabel, que está aqui com nós, porque ela está aqui nos assistindo também. Então, beijo, Isabel, muito bom te ter aqui com nós, a gente está muito feliz. Boa noite para Isabel, seja muito bem-vinda. Você faz parte desse grupo, dessa egrégora. Seja muito bem-vinda a essa energia. Tá, e agora? 1, 2 ou 3, vai mentalizando. Pode repetir, Márcia. Curiosa, vamos lá. Tira essas cartas de uma vez. Tô querendo saber essa previsão, Pietro. Tá falando, Pietro. Vamos! O pessoal diz que eu enrolo demais, que eu enrolo nas lives, eu fico fazendo suspense. Né? Se a live tivesse intervalo, eu chamava intervalo agora. Eu juro, eu sei que tem um intervalo, mas vamos lá, a gente quer saber o que o tarô tem para nos dizer, Pietro. Bora! Bora lá! Bora lá, bora lá, brilha a prosperidade. Vai, 1, 2 ou 3, carta número 1, carta número 2 e a carta número 3. Qual que é a energia do tarô para a sua vida? Para você que escolheu a carta número 1, a carta da roda da fortuna. Uma carta muito legal, uma carta que te pede movimento, para você não ficar parado. Você tem que realmente se movimentar. Nós estamos no mês de maio, mês 5, está terminando, mas estamos na frequência 5. E é uma carta que te pede o quê? Movimento. Mês de maio, te tirando da zona de conforto, realmente fazendo você olhar com mais intensidade para a sua vida. E é uma carta muito boa. Independente da situação, você pensou em relacionamento, saúde, trabalho, é uma carta que diz, se movimenta, dá o passo, acredita que as coisas vão dar certo e as oportunidades estão abertas para você. Para você que escolheu a carta número 2, a carta do diabo. É momento de você, sim, cuidar muito da tua energia. É momento de você realmente limpar a tua frequência. Essa carta fala, sim, em energias negativas. Essa carta fala em questões de saúde que precisam ser observadas, fala muito na questão alimentar. Como é que você está se alimentando? Está se alimentando bem? Não está se alimentando bem? Comece a olhar para isso. Márcia comentou ali dos gráficos, chama ela ali no direct, já faz ali um gráfico de proteção energética, de limpeza vibracional, porque essa carta fala assim em invejas, magias, fala em muita negatividade em cima de você. Se você mentalizou relacionamento, trabalho, saúde, não está legal, começa a observar isso, limpa a tua energia e começa a olhar bastante para o teu físico. E para você que escolheu a número 3, a carta da força. Persista, continua. É uma batalha por dia, sim, é um movimento que você realmente elevar, de não desistir. Talvez aquilo que você tanto quer, aquilo que você tanto almeja, está demorando bastante. Mas fica calmo, fica calma, não precisa ficar ansioso, ansiosa. Essa carta da força, ela te pede persistência. Ela te diz, vai, continua, que logo a vitória vai ser alcançada na tua vida.
Pediu trabalho, relacionamento, saúde? Continua. Um passinho de cada vez. Isso vai ser incrível para a sua vida. Então, somente gratidão, brilha a prosperidade, como sempre, e que a gente possa vibrar na positividade diariamente na nossa vida. Gratidão, gente. Brilha a prosperidade. Uma ótima noite a todos. Até a próxima semana. Não a próxima, gente. A próxima da próxima, tá? Daqui a 2 semanas a gente se vê. Um beijo para todos. Gratidão a todos que estiveram ao vivo aqui conosco e a você também que vai nos assistir na gravação. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Não deixa de curtir, de compartilhar essa live com os teus amigos e não deixe de realmente cuidar da tua energia. Chama a Márcia no direct, conversa com ela que ela pode te ajudar muito diante da radiestesia e dos gráficos da radiônica. Muita luz, muito amor, uma excelente noite. Brilha a prosperidade. Brilha a prosperidade. Gratidão, gente.